Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sala de Professores, o podcast da APROABC. Aqui nesse espaço nós nos dedicamos a discutir educação pública, gratuita, com responsabilidade e muito carinho. Eu, professora Daiane, sou presidente da APROABC, sou uma mulher branca de cabelos lisos, estou com uma camisa azul com um colete, unhas vermelhas, um relógio preto. Estou aqui hoje com o meu parceiro de luta, Will. Boa tarde. Boa tarde, Dai. Eu sou o Will, sou um homem cis, estou vestindo preto com uma camiseta cinza, boné da APROABC e eu não tenho unhas pintadas. Isso, gente. E hoje, eu e o Will, vamos conversar sobre um tema que você, pai, você, mãe, está reivindicando. Eu sei que vocês precisam e nós, professores, estamos na luta para que essa política pública seja efetivada de forma com qualidade no município de Balneário Camboriú. Hoje nós vamos falar sobre educação integral em tempo integral. Sabe, isso é muito importante. Mas, para falar sobre isso, quem que nós convidamos? Duas mulheres que estão fazendo educação integral, em tempo integral, aqui em Balneário Camboriú. A Valéria, a professora Valéria, que atua na educação infantil, supervisora. Boa tarde, Valéria, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Eu sou uma mulher branca, alta, estou vestindo uma camisa branca com um lenço azul, cabelos médios, um pouco claros, e estou muito feliz em poder participar desse momento, compartilhar um pouco das nossas experiências e também dos desafios que a gente enfrenta. Ai, muito obrigada. Dani, supervisora do Ivo Silveira, Ensino Fundamental. Sim, sou Daniela, uma mulher branca, cabelos cacheados. Ixi, derrubei tudo aqui, gente. Fiz arte. Cabelos cacheados na altura do ombro. Sou supervisora, como a Dai falou, do SEM Governador Ivo Silveira. Gente, a gente vai ajudar um pouquinho a Dani, porque hoje de manhã ela resolveu ficar afônica. E eu falei, hoje a gente vai conseguir, ela vai conseguir contar tudo que ela sabe de educação integral pra gente. Só que vamos devagar, Sim. Vai tomando a tua aguinha, a gente vai conseguir. Então, é isso. Tenho 40 anos, completo esse mês. Sou pedagoga, com especialização em gestão escolar. Completo 19 anos como servidora pública. Desde 2016 na rede de Balneário Camboriú e os últimos 6 anos com muito orgulho no SEM Governador Ivo Silveira. Isso, eu lembro no dia da escolha de vagas da Dani, que ela estava lá na educação para escolher vagas, e tu escolheu no núcleo primeiro, né? Sim, eram as vagas disponíveis, era núcleo. Isso, eu lembro desse dia, no dia que a Dani estava escolhendo e se efetivando como servidora pública, um grande presente que a rede pública municipal recebeu. Mas, enfim, não vamos falar somente de Dani nem de Valéria. O assunto pode ser outro dia, a gente fala sobre isso. Mas hoje vamos falar sobre educação integral em tempo integral, né? É uma política que a gente tem acompanhado, né, enquanto associação, essa implementação e discutido de que forma que ela está se colocando, né? Temos algumas questões para conversar, meninas, mas de início, sabe? O que eu penso que a gente pode iniciar, meninas, conversando, explicando a diferença. O que fala educação integral em tempo integral? Por que integral 2 vezes? Não é só um integral? Por que tem que usar 2 vezes essa palavra? Ajuda aí, Valéria. Certo, Daiane. É bem importante a gente distinguir esses conceitos, porque a gente precisa entender que nós não queremos apenas a extensão de um tempo, que seria apenas o tempo integral, né? Nós priorizamos que esse tempo seja bem desenvolvido. Para quê? Para que a gente entenda que essas crianças e que esses estudantes, eles são sujeitos em formação e eles são sujeitos de forma integral. Eles são sujeitos em todas as suas dimensões, então dimensão intelectual, física, social, corpórea, emocional. Então, esse tempo precisa ser bem desenvolvido para que essa criança consiga ser contemplada em todas essas dimensões e que a escola esteja preparada para desenvolver essa criança em todas essas dimensões. Sim, sim.
de forma, então, educação integral se fala da criança, do estudante, e aí em tempo integral, porque se amplia a jornada do tempo da criança na unidade escolar. É isso, essa diferença. Por isso que tem os 2 integrais no tempo, no título, né? Para deixar, acho que bem marcado, e isso traz muito na política do Ministério da Educação, quando fala em educação integral, em tempo integral, né? E assim, só para também deixar claro, às vezes para quem escuta, e a gente já ouviu falar algumas vezes, também não é assistencialismo, é educação. Exatamente. Isso. A educação infantil já faz parte da nossa educação básica, né? É tempo obrigatório já da criança a partir dos 4 anos estar matriculada. E essa educação em tempo integral precisa ter esse olhar, né? A criança está lá também para o cuidado, também para a educação, né? Então, ela está lá para se desenvolver em todas essas dimensões. Sim. No município, a educação integral, em tempo integral, para os bebês de 0 a 3 anos. Isso já é uma política instituída, né? Não houve alteração. Mas o que alterou para esse ano, e aí eu acho que depois a Dani vai falar um pouquinho mais do ano passado para a gente, mas esse ano tem um núcleo de educação infantil que atende pré-escola, que a professora Valéria vai contar para a gente, como que chegou a educação integral, em tempo integral, lá no núcleo São Judas. Conta para a gente, Valéria. É isso, é uma experiência nova. Nós estamos, né, no Ney São Judas Tadeu como um projeto piloto, então é o primeiro núcleo de educação infantil que atende à pré-escola exclusivamente, então crianças a partir de 4 anos, para que esse projeto, que vem de um programa federal, né, a escola em tempo integral, fosse implementado também na educação infantil, então a partir dos 4 anos de idade. E ele chegou como um grande desafio para nós, né, implantarmos em equipe. Nós desenvolvemos o projeto a partir do Ney São Judas, um projeto que foi aprovado, então, pela Secretaria de Educação, para que ele se iniciasse, né, agora já também aprovado pelo CONSEMI, pelo Conselho Municipal de Educação, para que, então, a gente conseguisse iniciar a efetivação desse programa de escola, né, em tempo integral também, na educação infantil. E agora, em primeiro momento, no Ney São Judas Tadeu. Certo. Dani, e no Ivo Silveira? Porque no Ivo Silveira tem educação integral para todo mundo? Em partes. Não é para todo mundo. Em 2024, nós fizemos por adesão. Até porque nós estávamos num espaço alugado. Estávamos na Uniavan. Porque estava em reforma o prédio do Ivo Silveira no passado, e os pequenos e os grandes também, tá? Estavam lá na Uniavan, então foi locado o espaço físico e a escola passou a atender na Uniavan. Isso, tínhamos 130 estudantes, que as famílias fizeram a adesão, né? Foi feita uma pesquisa com a comunidade, tanto de quem queria a escola integral e quais os componentes eles queriam. Foi feita essa investigação. Não tínhamos um horário como nós temos agora, que são 9 horas. Né? O ano passado, nós tínhamos uma jornada de 7 horas e 30 minutos. Né? Era o que nós conseguíamos ofertar naquele contexto. E aí eu vou engatando para te ajudar na tua voz, tá, gente? Porque quando a gente fala de política em tempo integral, lá na política, quando vem do governo federal, fala que a jornada ela tem que ser no mínimo de 7 horas. E aí já é considerada em tempo integral. Então, ano passado, Ivo Silveira atendia 7 horas e 30. Era educação em tempo integral? Sim, era educação em tempo integral. Não quer dizer, não é que eu tenho que deixar o meu filho das 7h30 às 6h30. Não é isso, não é somente isso, educação integral e tempo integral, tá, gente? Então, assim, só para a gente marcar já esse tempo, né, Valéria? Que é considerada educação em tempo integral para fins de recebimento de verba, porque tem todo um financiamento, o mínimo de 7 horas dia, 35 horas semanais, porque essas 7 horas pode ser alterada durante o dia, mas na semana tem que ser 35 horas semanais. E esse ano, 2025, nós tivemos uma ampliação do número de vagas, porque voltamos para a nossa escola. Então, atualmente, o Ivo Silveira atende 210 estudantes no integral. Desses 210, nós temos 4 turmas de primeiro ano, que são 100% integral, mais uma turma de segundo ano também integral. Que era do ano passado? Do segundo ano, não?
Não necessariamente, porque o ano passado nós não tínhamos uma turma 100%. Todos os estudantes eram obrigados a ser integral, era por adesão. Certo. Então, o que acontecia em 2024, as nossas turmas eram mistas. Certo. Porque a partir do momento que é por adesão, eu posso ter 10 do segundo ano, claro. 5 do terceiro e assim por diante. Esse ano, nós temos para estudar no Centro Governador Ivo Silveira, o primeiro ano precisa ser integral. E nós temos, obrigatório. É obrigatório. E uma turminha de segundo ano que foi por adesão, mas a gente conseguiu fechar uma turma inteira. As demais turmas do terceiro ao nono ano é por adesão. Né? Então, nós temos turmas que têm 17, que têm 20, que fazem parte do integral, da matriz diversificada, no caso, e o restante, né? A turma cheia, 28, 30, que é do regular. Entendi. Quantos eu fiquei agora curiosa. Ano passado, vocês têm... No total, quantos alunos vocês têm no Ivo Silveira? Hoje, nós temos 546. 210 corresponde a aproximadamente 38%. Tá. Da nossa clientela, da nossa comunidade está no integral. Tá. No ano passado, vocês vão questionar os pais e somente 137 quiseram integral. 130. Por quê? 130. Porque nós não tínhamos como ofertar para esse estudante chegar às 8 horas e sair às 17. Ah, o horário atrapalhava. Isso. Então, por conta da dinâmica de trabalho das famílias, muitos estão do comércio, esse setor de serviços ficou inviável para eles. Certo, entendi. É que a gente escuta muito, até em conversas paralelas, que não tem demanda em Balneário Camboriú, que não vai ter demanda, né, para educação em tempo integral. E aí a gente vê que no Ivo Silveira... Tanto tem demanda que, se nós tivéssemos mais recursos de espaço e outros que é necessário para funcionar, nós conseguiríamos fechar mais uma turma de segundo ano. Olha porque só. Nós temos espera. E como é que foi como é que os pais, né, no Ivo e no São Judas, receberam, ainda mais agora esse ano que já, né, virou uma política, né, receberam essa novidade, a gente pode chamar de novidade, de ter essa criança no tempo integral? Como é que ele recebe essa informação, assim? Como é que ele recebe isso? O feedback é bem positivo dos nossos pais, que inicialmente também foi ofertado por adesão, porque nós já tínhamos essas crianças matriculadas conosco, que estavam, por exemplo, no Jardim 1 e esse ano iriam para o Jardim 2. Então, para esses também houve essa oferta por adesão. Apenas 5 famílias decidiram por não mantê-los no integral. Né? Então, todos E daí foram para outra unidade? Não, continuaram conosco. Ah, não é exclusivo do tempo integral. Parcial, apenas esse ano, para que a gente não permitisse que essas nossas crianças Sim, tivessem que o vínculo, sair, né, certo. pelo vínculo. E aí todas as novas matrículas já são para o integral. Certo. Então, todas as crianças que a gente recebeu para o Jardim 1, que são matrículas novas, todas já são crianças já em tempo integral, né? E todos os retornos são muito positivos, né? Para a comunidade foi muito bom, né? E a gente tem feito um trabalho da família estar junto, estar perto, estar vivenciando o que as crianças têm vivenciado conosco lá durante todo o seu dia, né? Então, os pais estão por dentro do que eles estão vendo, do que eles estão experimentando naquele espaço. No final da tarde, a gente costuma fazer as exposições, né? Para que as crianças, elas vão contando essas histórias, né? Do que eles têm vivido lá com eles. E os pais... Claro que não só pelo tempo, por tudo que eles têm visto, dessa ampliação do que os filhos hoje podem receber, que em meio período não conseguiam receber. Da qualidade do tempo, né? Que eles estão usufruindo naquele espaço escolar, né, Valéria? Exatamente. E hoje a gente já tem lista de espera também. Nós estamos com todas as vagas fechadas e com lista de espera. Vocês... São Judas ou Ivo, tem zoneamento ou qualquer família pode procurar? Como é o critério para essa criança acessar essa vaga? Então, o ideal seria zoneamento, mas que todos os bairros tivessem uma escola integral, né? Olha o corte, prefeita Juliana Pavan. Prefeita Juliana Pavan volta, depois faz um corte. Faz um corte, gente, dessa fala da Daniela. No mínimo, uma escola em tempo integral em cada bairro. A gente sabe que toda escola é complicado, realmente. Mas uma escola em cada bairro. Pensa, uma nas Nações, uma no Vila Real, uma no Yacht Clube, no Nova Esperança. Se eu esqueci de alguma, depois vocês me corrijam. Mas, exatamente. Mas, desculpa, mas eu precisava fazer esse corte. Mas existem os critérios da vulnerabilidade que é previsto
estou no parecer do MEC de 2023, então é seguido. As crianças nós recebemos de transporte tanto do município como as vans particulares, né? Quem chega no Ivo Silveira no final do expediente, ele vê o movimento que é. Então nós temos crianças do bairro do município, os do Nova Esperança, nós temos do centro, né? Então o critério foi saiu-se o edital, tem o critério de vulnerabilidade, certo. A questão se mora só com o pai, só com a mãe, só um adulto responsável. E foi feita uma matrícula. Foi feito um edital no começo desse ano. Foi feito. Daí publicou o edital e as famílias que tiveram interesse em procurar a vaga integral se inscreveram com a documentação necessária. Eu posso estar até enganada, porque é uma questão mais administrativa, mas, se não me engano, o edital já foi o ano passado. Tá, mas isso passou ali a rematrícula e já foi o ano passado. Tá, então se lança um edital. Edital é um documento com regras públicas para que todo mundo possa participar. Isso é um edital. Tá tendo um edital que especifica quem é que pode, porque o ideal seria, né, prefeita, que tivesse para todo mundo, para quem quisesse. Mas a gente sabe que ainda não dá, mas vai chegar. E aí, não dando ainda para todo mundo, tem os critérios. Então, no Ivo, isso também ocorreu no São Judas, Valéria? Sim, as famílias sempre fazem um cadastro, né, na intenção dessa matrícula. Certo. E aí, deste cadastro é feito... dado prioridade a partir desses mesmos critérios do ensino fundamental. Que são critérios estabelecidos pela legislação nacional, né, como a Dani colocou. E eles também são seguidos para o caso de transferências, né? Quando uma criança é feito um pedido de transferência de uma unidade a outra, entra primeiro numa lista de espera para que seja feita toda essa averiguação, né? Para que primeiro se vá para as transferências a partir desses critérios. Das questões de vulnerabilidade social. Professora Valéria, ali no São Judas vocês atendem bastante crianças do Vila Fortaleza? Sim, bastante. Nós recebemos crianças de toda aquela região, da região sul de Balneário Camboriú, então tem bastante crianças da Vila Fortaleza, Nova Esperança, Barra, e de várias regiões da cidade, né? Que também chegam lá de van, também. Olha só que interessante. Ou não, né? Mas, enfim, interessante no sentido de uma política pública necessária, nesse sentido, né? Está sendo incluído, né? Dado acesso a essas crianças, mas claro que a gente almeja que elas tenham também essa escola mais próxima. Isso, o zoneamento dela Até porque a gente entende a questão do zoneamento não é só a questão administrativa, gente. É uma questão de vínculo pedagógico com a comunidade, né? Porque além do acesso, precisa garantir a permanência desse estudante. Porque o acordar cedo, para estar no ponto do transporte, para se deslocar, tudo isso gera o que no dia a dia? Sim. As faltas. Sim. Né? E a infrequência gera dificuldade de aprendizagem. Sim, claro. Então, é mais um fator para que essas crianças pudessem estar sendo atendidas na sua comunidade. Com certeza. Excelente observação. Com certeza. Os fatores que colaboram para a evasão escolar, né? Exatamente. Para as faltas, enfim, que é a questão do zoneamento, dia de chuva, né? A gente sabe que Balneário Camboriú é uma cidade de pessoas muito trabalhadoras e a gente tem muitas mães solos em Balneário Camboriú e que precisam de deixar o lugar para deixar esse filho, né? E às vezes não tem um dinheiro para uma van. Exatamente. E às vezes tem que ir de bicicleta. Verdade. Meninas, agora eu quero saber um pouquinho o que eles fazem, o que acontece lá no contraturno do São Judas. É aula também, como é no... O que é? O que acontece pedagogicamente, falando para as famílias saberem o que está acontecendo lá no São Judas no tempo integral? Exatamente. A nossa preocupação desde o início é que realmente essa criança não estivesse lá apenas estendendo esse tempo, né? Mas que esse tempo fosse muito bem aproveitado para esse desenvolvimento de todas essas dimensões desse sujeito, né, que está lá em formação, e essa primeira infância que é tão essencial, né, para a formação do sujeito para a vida, né? Sim. Então, as crianças, elas têm a sua turma regular, que seria a turma de jardim, como já teriam, né, no período parcial, e no contraturno elas vivenciam, nós chamamos de ateliês, né, mas são vivências em focos específicos. Então, nós temos vivências relacionadas à educação ambiental, vivências relacionadas à arte, à cultura, relações étnico-raciais e direitos humanos e às ciências e tecnologias. Então, todos os dias,
cada grupo ou cada turma está em um desses ateliês, né, vivenciando, experimentando, explorando esses focos específicos de pesquisa. Então, as professoras que estão nessas salas de referência fazem o seu planejamento dedicados a esse foco, né? Então, a ideia é que as crianças não estejam lá aprendendo só pelo ouvir ou só pelo ver, né? Tendo aulas expositivas. Não. Elas são crianças, nós respeitamos os direitos, né, que precisam ser garantidos de explorar, de expressar, de se conhecer, enfim, todos os direitos da criança, do brincar, né? E esse brincar com potencialidade, com intencionalidade, com planejamento desse professor, que vai proporcionar essas vivências, essas experiências de forma que a criança possa tocar, sentir, experimentar, né, se movimentar, né, a partir dos eixos norteadores da nossa educação infantil, que é o brincar, que são as interações. Então, sempre de forma lúdica, sempre a partir do brincar, mas também com essa intenção de ampliar esses repertórios, de fazer com que a criança realmente esteja se desenvolvendo nesse tempo. Ai, que delícia te escutar, Valéria. É bom escutar, né, gente? Coisa boa, porque a gente... essa fase de educação infantil é uma delícia. Eu trabalhei com educação infantil há muito tempo e é maravilhoso trabalhar com esses pequenos. E a questão de, né, Will, de atrás do bonequinho que sumiu, mas eles experimentarem e aí a questão pedagógica da nossa intencionalidade pedagógica. Certo. Nós, para sermos professores, nós planejamos, nós só não chegamos lá para trocar fralda. Não, de forma alguma. Não é só isso, né? Então, a educação infantil é um período da vida da criança muito importante. Há autores que dizem que é o mais importante, acredito que a Valéria concorda com ele também, com esse autor, mas a questão de ter essa organização com intencionalidade pedagógica, né? E os professores, como que eles aceitaram isso lá na unidade? É sempre tudo que é novo traz inicialmente aquele desconforto, né? Sim. E agora? Porque eu não tenho mais a minha turma, eu tenho as minhas turmas. Todos os dias eu recebo uma turma diferente para estar no meu espaço, no meu ateliê, né? Para que todas as crianças tenham esse acesso e essas vivências. Então, nós estamos em construção desse projeto, toda a equipe pegando junto, né? Construindo em conjunto, fazendo reuniões de equipe, transformando aquilo que a gente vai entendendo como fragilidade, percebendo quais os avanços, principalmente os avanços que as crianças vêm trazendo já, né? Porque eles passam pelo corredor quando vão fazer as trocas, né? Tá saindo da sala regular, indo para o ateliê. E aí a gente pergunta, para onde você está indo? Ah, eu estou indo para a minha outra sala. Ai, né? que lindo. Esse pertencimento, que eles não têm Sim. mais só... Não é só a minha sala, eu tenho Sim. as minhas salas, eu tenho os meus espaços. A escola é minha, o passa a ser espaço. dele, né? Exatamente. É uma autonomia de ver as crianças com 4 anos com a mochilinha já, com a sua garrafinha de água, sabendo para onde estão indo, o que vão fazer naquele lugar, Muito sabe? bom, muito bom. É maravilhoso. Muito bom. Dani, e no Ivo Silveira? Eles não fazem ateliês ou fazem? Não tivemos essa criatividade no nome ainda, né? Educação infantil sempre supera. A educação infantil é diferenciada. Mas nós temos 8 componentes, né, curriculares dentro dessa matriz diversificada. Então, eles têm inglês, eles têm Libras, que é o que eles estão amando muito, Libras. Olha que legal. Ainda ontem recebemos a matrícula de mais um aluno surdo. Né? Eles têm meio ambiente e clima, tecendo cidadania, tecnologia e inovação, os momentos de estudo orientado. É importante que esses componentes da diversificada, eles conversem com os da regular. Então, quando eu falo de meio ambiente e clima, eu estou falando de ciências da natureza. Eu, de certa forma, eu também estou falando de ciências humanas no que compete à geografia. Também a história, enquanto sujeito, como é que eu cuido desse espaço e que eu pertenço. Mas, assim, o currículo ele precisa transcender aquilo que está só no papel. E o próprio parecer do MEC, eles nos dá a liberdade de reinventar esse currículo. Nós não precisamos ficar fechados somente nesses 8 componentes, porque a gente precisa ver quais foram as fragilidades, quais estão sendo os interesses, porque senão eu não vou atender o tal do protagonismo que está escrito lá no papel, Sim. se eu não levar em consideração o que o meu estudante ele precisa. Mas isso que a Valéria fala, que a criança ela se sente dona do espaço, é muito nítido com as nossas crianças do primeiro ano. Eles chegam com a sua mochilinha, daí tem os horários, né, que são muitos horários, deixa a gente doida, eles já vão lá assim, Dani, qual que é a nossa primeira aula? Hoje tem aula com o professor Luiz, hoje tem aula com tal professor, eles sabem a sequência, eles sabem que eles têm 5 aulas, vamos dizer, né? Sim. No período da manhã, mais 5 à tarde.
O período do descanso também é um momento que a gente preza com muito cuidado, né, para essas crianças de primeiro e segundo ano, eles têm a necessidade de descansar. Sim. Eles não são obrigados a dormir, mas eles ficam num espaço silencioso, tem os colchonetes, tem a mantinha ali para eles, e muitos eles vêm assim, tanto para os professores ou para os especialistas, porque nós também passamos por esses espaços. Diga assim, Dani, vem aqui me ajuda a dormir. Porque o que eles querem? Eles querem um carinho, eles querem uma atenção. Então, participar de todo esse desenvolvimento, como a Valéria bem disse, desse sujeito integral, é maravilhoso. É muito bom. Bom, você falou agora do espaço do soninho. Tipo, precisou uma ampliação muito grande dos espaços físicos ali para ter a escola, o tempo integral ali no Ivo Silveira. O que foi feito de estrutura? Então, a nossa escola passou por uma reforma, uma boa reforma. No entanto, nunca é perguntado para as pessoas que ali estão como deveria ser. Então, nós temos ainda alguns espaços que precisam ser readequados para que nós possamos atender com melhor qualidade. Hoje, o espaço do descanso dessas crianças de primeiro e segundo ano é o nosso anfiteatro, que é um lugar que é amplo, que nós temos ar-condicionado, onde nós conseguimos tirar as cadeiras que não estão sendo usadas, colocar os colchonetes para que essas crianças elas possam descansar. As outras crianças maiores, elas usam a sala da educação física, elas usam a sala dos jogos, o pátio, né? Porque muitas só querem almoçar, fazer higiene, querem ali jogar tênis de mesa. Sim. Né? É o momento do descanso, não é que o corpo para, mas a mente descansa. Sim, é o momento do ócio, né? Isso, então eles têm essa possibilidade também. É claro que tem que ter um cronograma, que não dá para fazer todo dia aquilo que se quer. Claro. Sim, organização, Então, né? dentro ali de 3 possibilidades, determinadas turmas escolhem aquilo durante as 3. No Certo. outro dia, as outras turmas têm outras opções. Certo. Com opções guiadas. Opções guiadas. Bom, então, para colocar a educação integral, em tempo integral no Ivo Silveira, é necessário um espaço de descanso, tipo um anfiteatro. Porque eu estou tendo ideias, porque tem diretores que estão nos acompanhando, e eles querem, no ano que vem, pedir para a prefeita que na escola deles vai ter uma turminha de primeiro ano de tempo integral. O que elas têm que fazer na escola delas para abrir uma turminha de tempo integral na escola delas? Olha, o integral O que no você Ivo, diria de dicas? ele está funcionando desde 2024, porque nós temos uma equipe muito comprometida. Tanto a equipe gestora como a equipe docente, todas as pessoas, as agentes, todo mundo pega junto, todo mundo ajuda. Né? Tanto que no descanso nós temos uma auxiliar de serviços gerais que ela ficava ali cuidando das crianças naquele momento de jogos, ela começou a levar crochê. Tu acredita que agora as crianças estão comprando por conta linhas e agulhas e para o momento do descanso eles estão lá fazendo crochê? Olha, eles que delícia. amam. E o quanto isso para a concentração deles, Sim. para a coordenação, isso é maravilhoso. Então, Não estão no celular. Não. É meio caminho andado, gente. Então, assim, para que funcione, a equipe tem que pegar junto. Não é só uma vontade da diretora, uma vontade da prefeita. Se a equipe não abraçar, não vai para frente. Então, acho que é o principal. E pensar com inteligência os espaços, né? O administrativo da prefeitura dar condições para que esse espaço seja reestruturado para que tenha qualidade. O Ivo Silveira, eu vejo que é uma escola privilegiada pelo espaço, Sim, verdade. né, que nós temos verde, pelo espaço que nós podemos ter modalidades esportivas. Então, essas crianças não precisam ficar o tempo todo dentro da sala de aula. Certo, Mas esse espaço ele precisa ser amplo, porque às vezes eu tenho que ter 5 turmas no pátio externo. certo. Né? Então, se for uma escola pequena que não tem essa estrutura, não tem como funcionar. Certo, certo. E isso é muito importante, porque a gente vive na cidade mais condensada, né? O centro, por exemplo, né, informações aqui, é o bairro mais populoso do estado. É uma cidade totalmente verticalizada e a gente tem muita criança que é de prédio, né? Sim, que é o tal do PIA de prédio. PIA de prédio. Aí quando uma criança, um aluno, um jovem, ele tem um espaço dele que ele passa a ser dono desse espaço, né? Imagina, ele tem área verde, ele tem área esportiva, ele tem contato social. E tô com os meus amigos, eu tô com meus minha amigos galera. e aprendendo. As nossas crianças sobem árvores. Olha que delícia, Olha só, gente. lá na minha Delícia. escola a gente tem árvores também, e eles sobem árvores também. E podendo fazer escolhas, né, gente? Porque isso é maravilhoso, Isso. né? As crianças... Valéria, e lá no São Judas, teve mudança de estrutura, de sala?
Foi necessário ou não? Está sendo necessário, na verdade, porque diferente do Ivo Silveira, que já estava pactuado já em 2024, então já começou a receber as verbas do governo federal, o Ney São Judas iniciou o ano letivo ainda sem essa pactuação, porque certo. tem datas para acontecer. Sim, né? tem prazos. Hoje os nossos alunos já estão pactuados, então a próxima verba que vir, o Ney São Judas também vai receber, então a partir daí serão feitas as novas estruturações, né? Hoje nós tivemos a divisão de uma das salas, que era maior, né, para que fosse transformada em um dos ateliês. Então, ela foi dividida, atende um número menor hoje de crianças do que atendia antes, né, por conta do espaço. Mas para que a gente pudesse ampliar esse ateliê também, né, que agora é um ateliê de educação ambiental. Ah, que legal. Né, e aí esta sala foi estruturada para isto, né, mas nós estamos aguardando, então, que a gente consiga estruturar com mobiliário, com equipamentos necessários para cada um desses focos, né, certo, a partir das verbas que vão chegar, e aí a gente vai conseguir construir exatamente como a gente tem sonhado, né, esses espaços. Hoje nós temos feito o nosso melhor com aquilo que nós temos, com aquilo que nós já tínhamos, Sim. com alguns materiais que já estão começando a chegar, né, da própria Secretaria de Educação, enfim, mas trabalhando principalmente com a nossa equipe, né, que está pegando junto, que está fazendo acontecer a partir daquilo que a gente já tinha, aquilo que a gente tem, aquilo que as profs também vão trazendo, né, com muita criatividade, para que a gente consiga desenvolver já um trabalho de qualidade. Muito bom. Assim, eu vejo que a gente está trocando a roda da carroça com a carroça andando, né? Porque esse pacto ele foi firmado lá em 2023, professor Will. Essa questão da educação integral e tempo integral, desde 2023 houve uma assinatura do pacto, né? E aí havia necessidade já em 2023 de encaminhar para o Conselho a questão de decreto, de organização, orientações pedagógicas. Isso não ocorreu no tempo devido, e aí as coisas foram se atropelando e acontecendo, o dinheiro veio e... Enfim, estamos hoje, né, assim, experimentando situações no Ivo Silveira, no São Judas. Aonde que eles dormem, os pequenos do São Judas? Tem um espaço específico ou eles dormem na salinha deles? Em cada sala. Nas salas onde eles estão pela manhã, agora. Eles fazem o momento do soninho, então é aquela organização momentânea, né? Monta o espaço para o soninho, no início da tarde, no horário de lanche, se desmonta o horário do soninho. E a sala, ela é multifuncional, né? Ela não tem um espaço fixo, né? São sempre feitos os cantinhos de brincar, os espaços para que as crianças façam também escolhas do que elas querem brincar. Perfeito. Com pequenos grupos, né? E depois o desenvolvimento das vivências que são planejadas para cada um desses focos e também que mudam muito, né? De como vai dispor a mobília na sala, os espaços que a gente tem coletivos fora da sala, que também são muito utilizados. E agora, falando um pouquinho do desenvolvimento deles, vocês perceberam já, claro que é recente, né? Faz um semestre que isso está acontecendo na rede, no Ivo Silveira um tempo maior, mas vocês percebem uma diferença desse grupo de crianças que estão no integral esse ano, do ano passado, e Dani, dos que estão no integral e dos que não estão? Sim, é perceptível, né? Porque enquanto sujeito nós vemos a mudança deles na questão emocional, na questão social, eles terem experiências de estar participando de projetos onde eles estão estimulando a sua oralidade, o falar em público, o se posicionar. Então nós vemos isso nitidamente nas crianças. Ai, que legal, que legal. E lá nos pequenininhos, Valéria? Desde os pequenos, com certeza. Para dar um exemplo, né, a professora do Espaço de Cultura, Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos fez inicialmente um trabalho sobre os direitos das crianças para que elas conhecessem que direitos nós temos, né? E na semana já seguinte, uma criança perguntou: prof, tem parquinho? Não, hoje o horário de vocês vai ser à tarde o parquinho. Mas é meu direito ir para o parquinho, né? Então, eles já começam a se apropriar daquilo que você me aprovei contar. Eu disse, pronto, né? Então, a gente fala dessa criança protagonista e é isso que a gente está desenvolvendo, né? É ouvi-las e saber que elas também têm os seus direitos e que precisam ser respeitados. E ela tem direito de ir no parque. Exatamente. Como assim? Como que muda o horário e não me comunica? Né? Que legal, isso é muito bom, muito bom. Gente, o nosso tempo está quase acabando ali. Eu fico olhando para o relógio, a gente ficaria... Eu tenho uma pergunta antes que o tempo acabe. Então pergunte, porque o tempo está acabando.
formação de professores. Essa é uma pergunta que eu tenho e a gente sabe que, né, os nossos professores, eles têm, né, a maior parte dos nossos professores da rede, eles são professores que têm excelente arcabouço, né, de conhecimento, formação, mas sobre formação continuada para educação integral em tempo integral. Isso está acontecendo? Como a Secretaria de Educação tem dado esse aporte? Eu gostaria de mencionar. A formação, os nossos professores, eles são sim maravilhosos. No entanto, nós precisamos de formação específica, né, para essa proposta, porque eu não posso deixar que aconteça os componentes trabalhando de forma isolada. Eu preciso ter formação para que seja trabalhado de forma interdisciplinar. Uhum. Eu preciso ter formação para que eu consiga trabalhar o ensino das relações étnico-raciais. Eu preciso de formação numa perspectiva de educação especial inclusiva. Uhum. Então, nós estamos ainda no eu preciso, porque elas ainda não aconteceram. Uhum. Uhum. É, inclusive, meta, né, do nosso PME, né, que os professores recebam essa formação continuada e que se façam articulações, né, principalmente com os programas de pós-graduação. Nós já iniciaram essas articulações, né, nós já tivemos, junto com o Ivo Silveira, inclusive, né, uma formação acontecendo lá na Univale e que foi bem proveitosa. Nós temos uma equipe de educação ambiental, também da Univale, que está fazendo uma articulação conosco para dar continuidade, né, para que isso continue como um programa mesmo de formação. E isso é muito importante, né, que ampliem-se essas articulações, essas formações, porque nós temos, sim, o tempo de hora-atividade também na unidade, em que a gente faz os momentos, né, de estudo, de planejamento, de compartilhamento entre a equipe, para que a gente consiga realmente articular, né, para que o que a Dani falou, colocou muito bem, para que, se a gente está falando de educação integral e de um sujeito integral, é a mesma criança que está vivenciando esses espaços. Então, esses planejamentos também precisam ser integrados, né, também precisa ser feito de forma integral. Então, nós estamos nesse processo de estudo, de pesquisa, nos nossos momentos também de hora-atividade, do professor, também como pesquisador, mas que também precisa ser ampliado nesse sentido, de rede, né, de linguagem de rede. Isso, porque assim como o Will falou, né, nós temos formação, pedagogia, licenciaturas, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, mas a formação específica do que é uma política de educação integral em tempo integral, né? Ano passado nós trouxemos o professor Juarez Thyssen, ele fez uma fala aqui na Câmara de Vereadores ano passado para falar sobre isso. Foi uma fala muito boa, e hoje acompanhando a professora Sara, que está no CONSEMI, representa o ensino fundamental, e ela está em formação continuada, né? Foi a Lages ontem, antes de ontem ela estava em Lages, e quem que está fazendo a formação? Quem é que está fazendo a formação, professor Will? Do estado inteiro de educação integral em tempo integral? Professor Juarez Thyssen. Então, ele estava ontem no seminário, a professora Sara estava com ele no segundo encontro, e aonde esse seminário ele está ocorrendo porque essa política de educação integral não é só em Balneário Camboriú, é nacional, né? E aí os municípios aderiram, enfim, ela está acontecendo. E a formação, quando a gente fala no sentido que é necessária a formação, porque nós precisamos aprender como fazer isso de forma adequada para aquela comunidade, né? Porque uma forma que funciona lá no São Judas pode ser que não esteja a mesma no Nova Esperança. E não seja a mesma no Ivo Silveira. Então, nós temos que pensar, assim, na política num todo, nos objetivos mais direcionado para aquela comunidade escolar, o que aquela comunidade realmente precisa. Sem deixar de estar alinhada com a nossa proposta curricular e com todas essas normativas, né, essas portarias que já nos trazem também esse norte do que é essa educação integral em tempo integral. Exatamente. Todo esse regramento que nós temos é necessário nós respeitar. Gente, a gente vai para o final, eu vou passar para vocês dar um tchauzinho para o pessoal, para a gente encerrar. Rápido, né? Dani. Então, quero me despedir, pedir desculpa por essa voz horrorosa. Não sei se foi nervosismo. Nada, já mas passou. Mas agradeço a oportunidade e quero também mandar um abraço para toda a equipe do Ivo Silveira, que
Olha aí, Maravilhosa. Sim, o Ivo Silveira. Vocês viram que já veio a Fernanda aqui no outro programa do IDEB. Voltem lá e vejam do IDEB. É a Fernanda lá do Ivo Silveira. E teve uma parte que ela falou da Dani. Lembra da Dani que ela falou? É essa Dani aqui, que a Fernanda falou. Obrigada, Dani. Aproveito para mandar também um abraço, né, carinhoso para toda a equipe do Ney São Judas Tadeu, que tem feito o seu melhor lá naquele espaço. E dizer, né, das nossas aspirações, do que a gente quer, é realmente isso, que se amplie essa educação integral em tempo integral para a nossa rede, para que muitas outras crianças, muitas outras famílias possam acessar essa política tão importante, e que a gente não perca de vista realmente o que é essa educação integral, né, que visa esse sujeito em todas as suas dimensões, então com propostas realmente com muita intencionalidade, né, para esse desenvolvimento. Perfeito, Valéria, obrigada. Quero agradecer a presença de vocês. É sempre um aprendizado, né? Sempre. Estar nesse lugar aqui. Sempre. E falar para quem está nos ouvindo e nos vendo que a educação integral, em tempo integral, ele é um direito da criança, ele é um direito dos pais, ele é um direito dos professores, de toda a comunidade escolar. É isso, gente. Meninas, Dani, Valéria, Will, muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. Incomodei na época do recesso de vocês para fazer o convite, vocês prontamente aceitaram. É muito bom escutar e conversar com pessoas que estão lá, no chão da sala de aula, atuando e vivendo o dia a dia, os desafios, os problemas, as felicidades, as coisas boas. E é isso que nós temos que reverberar, né? Essas experiências positivas e as negativas para a gente aprender a fazer também, né? O quanto isso é importante, e agradecer mesmo de coração a vocês pela presença, tá? E a você que está aí nos acompanhando até agora, muito obrigada por nos prestigiar. Nos acompanhe nas redes sociais, siga o nosso Instagram, AproABC, e comenta aqui embaixo se você ficou até o final. Educação Integral. Até a próxima. Tchau, tchau.